Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui conosco. Hoje o foco é a norma regulamentadora número 01, a famosa NR01. Ela é, assim, a base de tudo em segurança e saúde no trabalho, a SST, aqui no Brasil. A gente está usando o texto oficial dela, tá? A versão mais recente, com tudo que mudou até dezembro de 2022. E a ideia hoje é destrinchar a NR01. Qual o objetivo dela? Para quem ela vale de verdade, o que o empregador tem que fazer, o que o empregado também tem de responsabilidade e, claro, entender o que é esse tal de gerenciamento de riscos ocupacionais, o GRO, e o seu braço prático, o PGR. É um assunto que impacta todo mundo, né? Empresas, trabalhadores. Então, bora lá. Como é que essa norma consegue ser tão ampla? Quais são os pilares dela? Ela define termos, conceitos que vão aparecer em todo lugar, sabe? E o mais importante, ela dita como fazer o gerenciamento de riscos ocupacionais, o GRO. É tipo o manual de instruções básico da SST no Brasil. E sobre para quem vale, aí que tá, é para todo mundo. Empregador, empregado, seja urbano ou rural, com carteira assinada pela CLT. Todo mundo mesmo? Tipo, empresa pequena, grande, governo. Sim, sim. Empresa privada, claro, mas também órgão público, sabe? Prefeitura, governo estadual, federal. Se tiver empregado seletista, a NR01 está valendo. Poder Legislativo, Judiciário e Ministério Público. Também. É universal mesmo. Ah, e um ponto importante. Ela não anula leis de obra de Estado ou município, nem acordo coletivo. Ela complementa. Define o mínimo que tem que ser feito em SST. Entendi, é um guarda-chuva bem grande mesmo. E quem comanda isso tudo? Quem garante que está sendo cumprido, atualizado? A nível nacional, o órgão principal é a Secretaria do Trabalho, a STR. Mais especificamente, a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, a CIT. É ela que, digamos, define as políticas, cria as normas, fiscaliza. Ah, a CIT. Isso. Eles também promovem campanhas educativas, tipo a CANPAT. Coordenam um PAT de alimentação do trabalhador e fiscalizam se as empresas estão cumprindo as regras de SST. E se tiver recurso de alguma decisão regional, é a CIT que julga. E no dia a dia, lá na empresa, quem vai lá ver se está tudo certo? Aí a fiscalização mesmo, a aplicação de multa se precisar, fica com as unidades regionais da inspeção do trabalho, que são ligadas à CIT. Isso garante que tem alguém olhando em todo canto do país, né? Para ter um padrão em cobrança. Tá certo. Estrutura entendida. Agora, vamos para o ponto que pega para muita gente: direitos e deveres. O que a NR1 cobra de quem emprega? O que o patrão tem que fazer? Olha, a lista é grande, viu? A responsabilidade do empregador é central. Não é só cumprir a lei, é fazer cumprir. Primeiro de tudo, informar Informar o que exatamente? os riscos. Quais são os perigos ali no trabalho, o que a empresa está fazendo para prevenir, quais os resultados dos exames médicos daquele trabalhador, das avaliações do ambiente. Tudo de forma clara, né? Além disso, tem que ter ordem de serviço para cada função, detalhando a segurança. Tem que deixar o representante dos trabalhadores acompanhar a fiscalização. Tem que ter um plano para quando acontecer acidente ou doença, investigar a causa, sabe? Para não repetir. Investigar a causa é importante, né? Para aprender com o erro. Exato. E manter tudo documentado para mostrar para a fiscalização. E, claro, implementar as medidas de prevenção. E aqui tem um ponto-chave: a ordem de prioridade. Ordem? Como assim? A norma diz como você tem que tentar resolver o risco. Primeiro, tenta eliminar o risco. Acaba com ele. Essa é a prioridade 1. Se não der para eliminar, aí você tenta controlar o risco na fonte usando proteção coletiva, tipo uma máquina mais segura, um sistema de ventilação. Proteção para todo mundo, né? Isso. Se nem isso resolver ou não for possível, aí vem as medidas administrativas ou de organização. Mudar o jeito de trabalhar, fazer rodízio, diminuir tempo de exposição. E só em último caso mesmo, quando nada disso funciona ou como complemento, é que entra o EPI, o Equipamento de Proteção Individual. A lógica é proteger o grupo primeiro, resolver o problema na raiz. Faz todo sentido essa hierarquia. E tem alguma coisa nova sobre isso? Alguma mudança recente? Tem sim, uma bem relevante que começou a valer em 2023 para as empresas que têm CIPA, Ah, CIPA. que agora, na verdade, é CIPA Plus Assédio. A norma agora exige que essas empresas coloquem nas suas regras internas, tipo no regulamento da empresa, normas de conduta bem claras sobre assédio sexual e outras formas de violência.
e tem que divulgar isso para todo mundo. Nossa, isso muda bastante o papel da CIPA, então. Muda. E não é só colocar a regra no papel. Precisa ter um jeito seguro e anônimo para as pessoas denunciarem, sabe? Um procedimento para investigar isso tudo e aplicar punição se for o caso. E mais, fazer treinamento todo ano sobre violência, assédio, igualdade, diversidade para todo mundo na empresa, do chão de fábrica à diretoria. É uma mudança cultural grande que a norma está pedindo. É um reflexo de uma preocupação maior da sociedade, né? Com um ambiente de trabalho mais respeitoso, psicologicamente seguro também. A gente só está descrevendo o que a norma pede, claro. Claro, claro. Bom, e do outro lado, quais são as obrigações do trabalhador? Ele também tem deveres, né? Com certeza. Segurança é responsabilidade de todos. O trabalhador precisa cumprir as regras de segurança, as ordens de serviço, fazer os exames médicos que a lei manda, usar o EPI que a empresa fornece. Usar corretamente, né? Exatamente, usar corretamente. E colaborar com a empresa para que as normas funcionem na prática. É uma via de mão dupla. E se ele não fizer a parte dele? Se recusar a usar o EPI, por exemplo? Aí a norma diz que isso é ato faltoso, ou seja, o empregador pode aplicar uma punição. Pode ser advertência, suspensão e, em casos mais graves ou repetidos, pode até levar a uma demissão por justa causa. Depende da situação, claro. Entendi. Mas e se for o contrário? Se o trabalho está perigoso de verdade? O que o trabalhador pode fazer? Aí entra um direito muito importante. O direito de interrupção. Se o trabalhador vê ali na hora uma situação de risco grave, risco iminente para a vida ou para a saúde dele ou dos colegas, ele pode parar o trabalho. Ele pode simplesmente parar? Pode. A condição é avisar imediatamente o chefe dele, o superior, E aí? A empresa pode obrigar a voltar? só depois de resolver o problema. A empresa tem que checar se o risco existe mesmo, se existir, tem que tomar as medidas para corrigir. Só depois que tiver seguro é que pode pedir para o pessoal voltar ao trabalho. Isso é fundamental, dar poder para o trabalhador agir na hora H, né? Nossa, isso é muito forte mesmo. Empodera o trabalhador na segurança. E voltando à informação que você disse ser chave, como garantir que ele saiba dos riscos logo que entra na empresa? Exato. A informação é contínua. Quando alguém é contratado ou muda de função para uma com riscos diferentes, a empresa tem que informar sobre os riscos daquela atividade específica, como se prevenir, o que a empresa faz para proteger, o que fazer em emergência, e sobre esse direito de parar que a gente falou. E como essa informação chega? Papel? Conversa? Pode ser de várias formas. Treinamento, um diálogo de segurança rápido, DDS, um manual, um documento. Pode ser em papel ou eletrônico. O importante é que a informação chegue e seja entendida pelo trabalhador. Ok, temos os direitos e deveres. Como a NR1 organiza a gestão disso tudo no dia a dia? Como fazer a prevenção acontecer de verdade? É aí que entra o GRO, o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Pensa no GRO não como um papel, mas como um sistema, uma filosofia de gestão da empresa. O foco é identificar, avaliar e controlar os riscos do trabalho de forma contínua, sabe? Antes que o problema aconteça. Uma gestão proativa, então. Isso, proativa. E lembrando, o GRO não diz se algo é insalubre ou perigoso. Isso continua com as NRs 15 e 16. O GRO é sobre como gerenciar esses e outros riscos. E como essa filosofia vira prática? Através do PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos. Se o GRO é a estratégia, o PGR é o plano de ação, a ferramenta documentada. Cada lugar da empresa, cada CNPJ ou até unidade de setor tem que ter seu PGR. Então o PGR é o documento que a gente ouve falar. É o conjunto de documentos e ações, na verdade. Ele tem que ter, no mínimo, duas coisas: o inventário de riscos e o plano de ação. Empresas que já têm outros sistemas de gestão, tipo ISO 45001, podem usar para cumprir o PGR, desde que cubra tudo o que a NR1 e as outras pedem. E ele tem que conversar com outros programas, como o PCMSO da NR7, que cuida da saúde. Certo. Mas assim, na prática, o que a empresa tem que fazer dentro desse GRO-PGR? Quais são os passos? O processo básico é, primeiro, tentar evitar o risco lá no começo, no projeto.
Depois, identificar os perigos que existem e o que eles podem causar. Aí, avaliar esses riscos, ver o tamanho do problema, qual a chance de acontecer e a gravidade se acontecer. Avaliar para saber onde focar, né? Exato. Para poder classificar os riscos e definir prioridades. Depois, implementar as medidas de controle, seguindo aquela hierarquia que a gente já falou. Eliminar, proteger coletivamente, organizar o trabalho e só por último o EPI. E, finalmente, ficar acompanhando para ver se está funcionando e se não surgiu nada novo. Ah, e sempre olhando a ergonomia, a NR17. E os trabalhadores, como eles entram nisso? A participação deles é obrigatória e fundamental. A empresa tem que achar um jeito de ouvir o que eles pensam sobre os riscos. A CIPA ou CIPA Plus Assédio é um canal para isso. E a empresa tem que contar para eles quais riscos foram identificados, o que está no inventário, e o que vai ser feito, o que está no plano de ação. A ideia é melhorar sempre com todo mundo junto. E essa parte de identificar e avaliar riscos parece complicado. Como funciona? É um processo que exige método. Muitas vezes começa com um levantamento preliminar de perigos. Tipo, antes de começar uma obra nova ou mudar uma máquina. Se já aí não der para evitar o risco, aí parte para a identificação de perigos mais detalhada. Descrever o perigo, a fonte, quem está exposto. E depois vem a avaliação de riscos. Aí a empresa analisa a gravidade contra a probabilidade, usando a ferramenta que for melhor para a realidade dela. E faz isso uma vez e pronto? Não, não. Esse é o ponto. A avaliação tem que ser revista sempre. Pelo menos a cada 2 anos ou 3 se a empresa for certificada em gestão de SST. Ou, antes, se tiver mudança grande, se acontecer acidente, se as medidas não estiverem funcionando ou se mudar a lei. É vivo, tem que estar sempre atualizando. Entendi. E depois que avaliou e classificou, como decide o que fazer? Quando que a medida de prevenção vira obrigatória? Basicamente, quando uma NR ou lei manda fazer. Quando a própria avaliação da empresa mostra que o risco é alto e precisa de controle, ou quando o acompanhamento médico dos trabalhadores, o PCMSO, mostra que tem gente adoecendo por causa daquele risco. E essas ações decididas vão para onde? Para o plano de ação. É a outra peça-chave do PGR. Lá tem que dizer o que vai ser feito, quem vai fazer, até quando e como vão verificar se deu certo. A empresa tem que acompanhar se o plano está sendo cumprido, fazer inspeção, medição se precisar e corrigir se não estiver funcionando. Isso tudo conversa com o PCMSO e com a análise dos acidentes, que alimenta de volta o processo para melhorar sempre. A norma cita emergências também, né? Sim, rapidinho. O GROP PGR tem que pensar em como agir em emergência, com base nos riscos que existem ali. Coisa básica como primeiros socorros, como levar para o hospital, até plano para evacuar o local se precisar, para cenários maiores. E essa papelada toda do PGR, inventário, plano de ação, como guarda isso? Tem que ser tudo datado, assinado pelo responsável da empresa e fácil de consultar. Os trabalhadores, a CIPA, a fiscalização. Todo mundo tem que ter acesso. O inventário de riscos é bem completo, viu? Tem que ter a descrição do lugar, da atividade, do perigo, da lesão possível, da fonte, quem está exposto, o que já tem de controle, dados de medição de ruído, calor, químico, análise ergonômica, a avaliação do risco em si, a classificação e como foi feita essa análise. É um raio-x completo. Exato. E tem que manter atualizado e guardar o histórico por 20 anos no mínimo. Ah, e se tiver várias empresas no mesmo lugar, tipo terceirizada, elas têm que combinar as ações de segurança. A principal coordena e a troca de informação sobre risco é obrigatória entre elas. Com tanto dado, imagino que a tecnologia ajude. A NR01 fala disso. Fala sim, e bastante. A norma meio que oficializa a era digital na SST. As empresas têm que mandar as informações de SST para o governo em formato digital, no modelo que a Secretaria do Trabalho define. Ah, tipo e-social. Exato, muito vai por aí. E os documentos, como o próprio PGR, podem ser feitos e guardados digitalmente com assinatura eletrônica padrão ICP Brasil. Pode até digitalizar documento antigo de papel, só tem que garantir que não foi alterado. O importante é a empresa garantir que esses arquivos digitais são seguros, válidos e que a fiscalização e os trabalhadores consigam acessar quando precisar. Outro ponto fundamental é treinar o pessoal, né? O que a NR01 diz sobre capacitação? Que o empregador é obrigado a dar treinamento sempre que uma NR específica pedir. Tem basicamente 3 tipos.
O inicial, que é antes do cara começar na função ou num prazo que a ANR define, o periódico, que tem uma frequência certa, e o eventual. Eventual. Quando? Quando muda alguma coisa importante, o jeito de fazer o trabalho, o risco, se acontece um acidente grave ou se o trabalhador fica muito tempo afastado, mais de 180 dias. Para todo treinamento tem que ter certificado dizendo o que foi ensinado, carga horária, e o tempo do treinamento conta como hora trabalhada. E se a pessoa já fez um treinamento parecido antes? Tem que fazer tudo de novo? Boa pergunta. A norma tem uma flexibilidade nisso, o que é bom. Se o treinamento foi feito na mesma empresa, dá para aproveitar. Tem que ver se o conteúdo e a carga horária batem, se não faz muito tempo, normalmente menos de 2 anos, e se o responsável técnico da empresa valida. E o mais interessante, dá para aproveitar treinamento feito em outra empresa. O novo empregador avalia o que o trabalhador já fez, vê se serve para a função atual e pode validar. Talvez precise complementar alguma coisa, né? Ah, isso é ótimo. Evita perder tempo. Sim, mas a responsabilidade final de garantir que o cara tá treinado e de emitir o certificado novo é da empresa atual, tá? É uma flexibilidade com responsabilidade. E pode fazer esses treinamentos online? EAD? Pode sim, para muita coisa. Totalmente à distância ou semipresencial. Mas tem regra para isso, tá lá no anexo 2 da NR1. Precisa ter um projeto pedagógico bem feito, uma plataforma que funcione, tutor para tirar dúvida, material bom, e o trabalhador tem que ter tempo e lugar para fazer. A avaliação tem que ser séria também. Mas tem limite, né? Tem. A parte prática do treinamento, aquela de botar a mão na massa, só pode ser EAD ou semipresencial se a NR específica daquele treinamento permitir. Para muita coisa de risco, o treino prático presencial ainda é essencial, não tem jeito. Uau, a norma é bem completa. Mas parece muita coisa para uma empresa pequena, um MEI, uma microempresa. Tem alguma colher de chá para eles? Tem sim, a NR01 pensa nisso. Tem um tratamento diferenciado. Para o MEI, o microempreendedor individual, ele está dispensado de fazer o documento PGR. Ah, então o MEI não precisa de PGR? Não precisa elaborar o documento, mas, atenção, se ele for trabalhar dentro de outra empresa, a contratante tem que incluir os riscos dele no PGR dela. E o governo deve dar umas fichas para o MEI com dicas de segurança. E para microempresa, ME e empresa de pequeno porte, EPP? Para ME e EPP que não precisam ter SSMT próprio, elas podem usar umas ferramentas de avaliação de risco mais simples que o governo vai disponibilizar. O PGR delas pode ser basicamente o relatório dessa ferramenta mais um plano de ação. Bem mais simples. Tem mais alguma dispensa? Tem. Se a ME ou EPP for de grau de risco 1 ou 2, que são os mais baixos, definidos lá na NR4, e se ela declarar para o governo digitalmente que não tem risco físico, químico ou biológico no levantamento preliminar, aí ela fica dispensada de elaborar o PGR. Ah, isso ajuda muito. Ajuda. Mas mesmo sem o PGR, tem que continuar informando os trabalhadores sobre segurança. E tem a parte da saúde também. O PCMSO da NR07? Isso. O ME, a ME e a EPP de grau de risco 1 e 2 também ficam dispensados de elaborar o documento PCMSO, se declararem as informações digitais e não tiverem identificado o risco físico, químico, biológico e nem ergonômico. Mas aqui tem um porém gigante. Dispensar de fazer o documento PCMSO não dispensa de fazer os exames médicos. O admissional, o periódico, o demissional. Tudo isso continua obrigatório. E tem que emitir o ASO, o atestado. Ah, entendi. A dispensa é do papel, não da obrigação de cuidar da saúde e da segurança. Exatamente, esse é o ponto-chave. As dispensas são para a elaboração do documento, do programa formal. Mas cumprir as medidas de segurança, dar EPI se precisar, fazer exame médico, e isso continua valendo para todo mundo. E quem declara a informação para ter a dispensa é responsável por aquilo ser verdade, né? Ufa, foi bastante coisa, mas acho que deu para ter uma visão geral bem boa. Então, para amarrar tudo, a NR01 é tipo a espinha dorsal da SST no Brasil, né? Isso mesmo. Ela diz quem tem que fazer o quê,
Coloca o foco total em gerenciar o risco antes que ele vire problema, com o GRO e o PGR. Define aquela ordem de prioridade nos controles, garante direitos importantes, como o de parar o trabalho se tiver perigoso, Moderniza com a parte digital, organiza os treinamentos. e ainda tenta dar uma aliviada para quem é pequeno, para o MEI, micro e EPP. Quem quer entender como funciona a segurança no trabalho aqui, tem que começar pela NR01. Ela muda a chave do apagar incêndio para o evitar o fogo, sabe? É criar uma cultura de prevenção. E ouvir o trabalhador, dar a ele o direito de se proteger, é parte central disso. E pensando em tudo isso que a gente conversou, a norma exige muito detalhe na análise de risco, no planejamento, no acompanhamento. Fica a pergunta, né? Como que as empresas podem fazer isso virar mais do que só cumprir tabela? Como transformar o GR-PGR numa ferramenta que realmente mude a cultura, que faça o pessoal se sentir mais seguro e valorizado, e que isso ajude até a produzir melhor? É algo para a gente pensar, né? Com certeza. É o desafio de ir além da conformidade. Bom, com essa reflexão a gente encerra a nossa análise da NR01 de hoje. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Até mais.